Jenny passou a maior parte de sua vida na fazenda da avó, que se tornou sua. Os pais da mulher morreram em um acidente de avião durante um voo para o Alasca. Eram geólogos que estavam explorando os depósitos promissores daquela região rigorosa. De seus pais, a avó, Anne Smith, obteve a custódia de Jenny, que tinha 5 anos. Apesar de sua idade avançada, Anne conseguiu trabalhar na fazenda sozinha e era muito estimada pelos moradores locais. Além disso, Anne Smith conhecia todos os tipos de ervas e raízes que usava para preparar tinturas curativas. Foi a avó que incutiu em Jenny o amor pela medicina, o que acabou determinando seu destino. Depois de se formar, a jovem foi para a faculdade de medicina, da qual se formou com honras ao mesmo tempo em que fez treinamento em massagem terapêutica e terapia manual. "Minha neta é tão inteligente que deve ter puxado a mim", disse a orgulhosa avó. Havia definitivamente verdade nas palavras da velha senhora. E qualquer um que conhecesse Jenny pessoalmente concordava completamente com a senhora Smith, mas quando chegou a hora da jovem encontrar um emprego, ela não conseguia. Em primeiro lugar, ela percebeu que havia muito trabalho na fazenda e que não poderia deixar sua avó sem ajuda. "Você não deveria ter que ficar aqui comigo. Precisa começar a pensar em sua própria vida, a minha está quase acabando, afinal", disse a senhora Smith. "Vamos, vovó. Você ainda é jovem", respondeu Jenny. Assim, a avó de Jenny se tornou sua primeira e única paciente. A neta responsável aplicava injeções na senhora Smith, aplicava uma massagem especial em sua lombar dolorida e monitorava diligentemente sua pressão arterial. Como a fazenda da senhora Smith ficava longe do centro da cidade, Jenny frequentemente precisava ir ao centro para pegar os remédios de sua avó. A jovem tentava se certificar de que conseguia algumas moedas extras para estar preparada caso sua avó piorasse. Foi durante uma dessas viagens que ela conheceu William Morgan. Ironicamente, o jovem foi à mesma farmácia que Jenny para comprar remédios para seu avô. Aconteceu que os dois jovens se esbarraram no caixa, fazendo com que Jenny deixasse cair seu dinheiro. "Oh, desculpe, foi minha culpa", exclamou o jovem homem, e imediatamente começou a recolher as moedas. Jenny corou profundamente e abaixou os olhos em constrangimento. 10 minutos depois, os dois já haviam comprado tudo o que precisavam e estavam sentados em um banco perto da farmácia, rindo alto. Os jovens conversaram sobre tudo no mundo e pareciam amigos há muito tempo. Jenny nunca havia conhecido alguém tão interessante antes. William era inteligente e bem bonito, mas, mais importante, não tinha aquele ar de arrogância sobre ele. Muitos jovens dessa idade têm. Ele não falava muito sobre si mesmo, mas parecia realmente interessado de verdade em Jenny. A jovem mulher contou abertamente a William que cresceu em uma fazenda e foi criada por sua avó. Jenny sempre contava a verdade e não via nada vergonhoso nisso, mas para sua própria decepção, William não encontrou coragem para contar a Jenny que cresceu em uma família rica. E era na verdade um filho milionário. Seu pai, Stephen Morgan, havia morrido 6 meses antes em um acidente de carro e seu avô havia caído recentemente de um penhasco enquanto escalava uma montanha com sua equipe. Felizmente, Thomas Morgan conseguiu sobreviver, mas ficou em coma desde então. Não se sabe ao certo por que Thomas não contou nada disso a Jenny. Provavelmente estava envergonhado de sua riqueza e tinha medo de que Jenny o visse como um daqueles jovens ricos que jogam dinheiro dos pais para lá e para cá, que nunca alcançaram nada por conta própria. É claro que suas mentiras deixaram William bastante desconfortável, mas ele estava disposto a aguentar isso e deu algumas respostas evasivas a Jenny. Ao acompanhar Jenny até o ponto de ônibus, William tentou criar uma história de vida alternativa para si mesmo. Ele perguntou se poderia vê-la novamente no dia seguinte, para a grande alegria do jovem, sua nova amiga concordou. Desde então, os dois passaram a se encontrar regularmente,
o que não passou despercebido por Anne Smith. Com quem você está saindo, querida? Por favor, não tente me dizer que está indo à cidade todos os dias a negócios, perguntou a senhora Smith, olhando nos olhos de sua neta. Sim, vovó, você está certa. Conheci um homem. Ele parece perfeito, exatamente o tipo de pessoa que eu procurava há tanto tempo, respondeu Jane. Anne Smith franziu a testa em resposta a isso. A senhora estava muito preocupada que sua neta pudesse repetir seus erros. Anne nunca falava sobre seu passado e tentava mantê-lo em segredo. No entanto, algumas das pessoas mais velhas da cidade lembravam como Anne Smith era selvagem em sua juventude. Enquanto isso, a idosa sempre foi muito cautelosa em relação ao novo amigo de Jane e disse à sua neta para ter cuidado. Mas Jane não viu nada de errado em seu relacionamento com William e acreditava firmemente que os dois ficariam bem. Então, por razões que o jovem casal não podia controlar, eles tiveram que ficar separados por um tempo. Eles tiveram que se separar porque William precisava lidar com os problemas pelos quais a empresa de seu falecido pai estava passando. Claro, mantendo sua história, o jovem não contou nada disso a Jane, mas, em vez disso, inventou uma explicação diferente para o motivo de ter que sair por um tempo. Aconteceu que, após a morte de Stephen Morgan, sua esposa assumiu a administração da empresa. Kristen Morgan não era a mãe biológica de William. A primeira esposa de Stephen, mãe de William, morreu no parto. A madrasta de William sempre foi uma mulher obstinada e bastante cruel, o que fez com que os funcionários da empresa pedissem demissão. Isso, por sua vez, interferiu nos negócios. William, por outro lado, era uma pessoa calma e equilibrada. E, assim, seus subordinados o amavam e respeitavam tanto quanto amavam e respeitavam seu falecido pai. Portanto, William foi a uma das filiais da empresa para lidar com alguns problemas e tentar recuperar os lucros aos níveis anteriores. Enquanto isso, Jane estava enfrentando um problema sério em sua vida. Isso foi principalmente causado pelo fato de que a saúde de Anne estava se deteriorando rapidamente. Um dia, a mulher simplesmente não conseguia sair da cama. Ela estava tendo dores no peito e apenas ficou deitada na cama por horas. Quando Jane chamou uma ambulância, descobriu-se que sua avó estava tendo um ataque cardíaco, provocado por uma doença cardíaca em progresso. O veredito dos cardiologistas foi devastador. Sua avó precisa de cirurgia, e precisa o mais rápido possível, disseram os cirurgiões cardiovasculares, mas Jane se preocupou com o quanto a cirurgia custaria. Ela começou a entrar em pânico. A jovem não tinha todo esse dinheiro. E mesmo que decidisse vender a fazenda, os lucros cobririam apenas 1/3 do valor. Jane percebeu que precisava encontrar um emprego. Além disso, ela precisava encontrá-lo o mais rápido possível, uma vez que a doença de Anne continuava progredindo rapidamente. Infelizmente, todas as tentativas de Jane de encontrar um emprego rapidamente terminaram em fracasso. A jovem começou a se sentir sem esperança, mas então a ajuda veio de onde ela menos esperava. Enquanto ainda tentava manter sua prosperidade financeira em segredo, William decidiu encontrar uma maneira de ajudar sua amiga. O empresário ia pagar metade da conta da cirurgia, mas a jovem insistiu que precisava pagar a outra metade sozinha, o que fez William respeitá-la ainda mais. Foi então que o jovem teve uma ideia interessante. Embora o avô de William tenha recebido alta do hospital, ele ainda estava em coma e precisava de assistência médica 24 horas por dia. Por alguma razão inexplicável, encontrar um cuidador para Thomas era extremamente difícil. Ou a madrasta de William era muito exigente com os candidatos, ou eles não estavam satisfeitos com o salário, mas o fato é que não havia ninguém para cuidar de Thomas Morgan. Claro, William não contou a Jane que seu avô era um milionário. Para a alegria do jovem, Jane concordou em se tornar a cuidadora do avô. No entanto, Kristen Morgan, mais uma vez, não ficou satisfeita com a nova pessoa que trabalhava na casa. Onde você a encontrou?
Ela sabe como dar injeções. A mulher disse de forma sarcástica, mas a opinião dela não mudaria a mente de William. O jovem nunca se deu bem com a madrasta, então ele não se importava muito com a opinião dela. Ele realmente acreditava que ela estava errada sobre Jane. William estava confiante de que Jane era a pessoa certa para seu avô. Jane achou seu primeiro dia de trabalho tranquilo e não viu problemas em cuidar do velho homem em coma. Suas tarefas incluíam monitorar a condição do paciente, trocar suas roupas de cama e garantir a prevenção de úlceras de pressão. Enquanto isso, a jovem não pôde deixar de sentir a hostilidade emanando de Kristen Morgan, que era a nora do homem. Por que ela me vê como uma inimiga? Eu não fiz nada de errado, pensou Jane. Os próximos dias da vida da jovem foram cheios de trabalho árduo e responsabilidades. Durante o dia, Jane cuidava de Thomas Morgan, e à noite, ela se apressava para ver sua avó no hospital para acelerar o processo de tratamento. Jane aceitou a ajuda de William para fazer o primeiro pagamento da cirurgia. Enquanto isso, Thomas Morgan estava em coma, e ninguém podia dizer exatamente quando o homem sairia dele, ou se sairia dele. Embora ele fosse um alpinista experiente, havia rumores de que ele cometeu um erro que o fez cair de uma altura de cerca de 30 metros. O fato de ele ter sobrevivido foi um verdadeiro milagre. No entanto, como o líder da investigação revelou, sua queda foi causada por uma corda rasgada que parecia ter sido cortada por uma pedra afiada. No entanto, a investigação não encontrou evidências de atividade criminosa. E assim, concluiu-se que a queda de Thomas foi um acidente. Cuidando do homem doente, Jane sempre realizava todas as suas tarefas da melhor maneira possível, nunca pulando nenhuma delas. Ao contrário da maioria dos cuidadores, a jovem não se sentia enjoada com o homem idoso e sempre conversava com ele enquanto trocava as roupas de cama ou verificava sua pressão arterial. Jane contou a Thomas Morgan sobre si mesma, sua avó e sua infância na fazenda. É claro que ninguém acreditava que toda essa conversa traria algum resultado. Exceto Jane e William, ninguém mais via Thomas Morgan como uma pessoa, acreditando que ele permaneceria em coma pelo resto de seus dias. Isso durou cerca de um mês, após o qual a cuidadora começou a notar algo estranho. Eram principalmente as pequenas mudanças na posição do corpo de Thomas Morgan. Por alguma razão inexplicável, o cobertor que Jane usava para cobrir o velho homem acabava no chão de vez em quando, ou o corpo do idoso empresário mudava de posição, como se alguém o estivesse virando deliberadamente enquanto Jane estava fora. O que está acontecendo aqui? Por que o cobertor está no chão? Não é como se o vento pudesse tê-lo derrubado, pensou Jane. Como qualquer cuidadora atenta, a jovem mulher notou todas as sutis mudanças que aconteciam no corpo de Thomas Morgan. No entanto, o velho homem parecia ainda estar em coma. Isso surpreendeu muito Jane, de tal forma que em algum momento, a jovem mulher até começou a pensar que ele poderia não estar realmente em coma. E se ele estivesse apenas fingindo? Mas por que ele faria isso? Pensou Jane. Quanto mais a jovem mulher pensava sobre isso, mais ela estava inclinada a pensar que Thomas Morgan estava enganando a todos, inclusive ela. Um dia, a jovem mulher reuniu coragem e se aproximou do homem deitado, dizendo: "Sr. Morgan, eu sei que você pode me ouvir. Parece para mim que você acordou há muito tempo, mas por alguma razão, você continua fingindo estar em coma. Se você tem um segredo ou precisa de algum tipo de ajuda, por favor, saiba que pode confiar em mim." Ao terminar seu monólogo, Jane olhou cuidadosamente para o rosto do homem e, com grande decepção, percebeu que ele nem sequer a ouviu. Mas quando a mulher estava prestes a sair do quarto, ela ouviu uma voz baixa atrás dela. "Espere, não vá. Preciso te contar algo. A verdade é que tenho fingido há cerca de um mês, mas não tenho escolha. Estou em perigo, e minha família também." Jane virou-se e olhou para o senhor com surpresa nesse ponto. Ela até começou a duvidar se o senhor tinha perdido a sanidade,
mas Thomas Morgan não estava paranoico de forma alguma, e tudo o que ele disse para Jenny um pouco mais tarde parecia plausível e chocante ao mesmo tempo. Claro, a jovem ficou um pouco ofendida pelo fato de William ter mentido para ela e fingido ser pobre. Mas ela não havia percebido os verdadeiros motivos por trás da mentira. A jovem decidiu não se aprofundar nisso. De acordo com Thomas Morgan, o acidente nas montanhas não foi um acidente. Alguém cortou sua corda e 3 meses antes disso, seu único filho, Stephen, morreu em um acidente de carro que parecia bastante ridículo e muito suspeito. Eu tenho minhas suspeitas, mas preciso de provas. Eu fiz meu testamento há muito tempo, e no caso da minha morte, William receberia todos os meus bens. Agora pense sobre isso. Quem vai perder mais nesse caso? Isso mesmo. Kristen Morgan, minha nora. E William é sua madrasta. O homem explicou. Foi apenas então que Jenny percebeu em que horrível família se envolveu. Durante todo esse tempo, William quase nunca estava em casa, pois estava tentando desesperadamente colocar a empresa de volta nos trilhos depois que sua madrasta quase a arruinou. A pedido de Thomas Morgan, Jenny manteve em segredo a mudança em sua condição, longe de todos. Nos dias em que só estavam os dois, a jovem cuidadora e o senhor conversavam sobre tudo no mundo. E quando a noite chegou, o paciente continuou fingindo estar em coma. A maioria da família de Thomas estava certa de que ele arrastaria uma existência miserável até o fim de seus dias. Um dia, tendo chegado à casa dos Morgan um pouco mais cedo, Jane ouviu vozes vindo de trás da porta mal fechada do quarto do senhor. Uma das pessoas falando era Kristen Morgan, e a segunda era um homem que Jane não conhecia. Você tem que ter paciência. Ele vai morrer em breve, e então eu vou lidar com meu enteado, e finalmente viveremos felizes para sempre, a mulher disse. Você está dizendo isso há muito tempo. O velho está em coma há 3 meses, o que você está esperando? O homem objetou. Foi só então que Jenny percebeu que Thomas Morgan estava absolutamente certo, e que sua vida e família estavam realmente em perigo. Quando a jovem entrou na sala, Kristen e seu amigo imediatamente pararam de falar e fingiram estar arrumando a manta sobre os pés do senhor. Jenny cumprimentou-os como se nada estivesse errado e começou a fazer seu trabalho. Agora ela sabia que o empresário idoso precisava ser vigiado dia e noite, mas a primeira coisa que Jenny fez foi ligar para William em sua viagem de negócios e contar o que ouviu. Acho que você precisa chamar a polícia antes que as coisas saiam do controle, sugeriu Jenny. Claro, ela estava certa, especialmente porque o homem que entrou com Kristen era muito provavelmente seu amante. Infelizmente, a polícia não tinha provas suficientes para abrir o caso. Afinal, sem evidências, Kristen Morgan parecia uma viúva inconsolável que cuidava de seu filho adotivo e do sogro em coma. William pensou muito em como poderia agir. No entanto, foi seu avô que encontrou uma ótima solução. Ele sempre foi um homem inteligente. Thomas Morgan pediu ao seu neto para trazer um gravador de voz para que ele pudesse gravar Kristen falando com seu amante na próxima vez que eles o visitassem. Eles tiveram que esperar 3 dias para isso acontecer, e quando Kristen apareceu, a gravação que Thomas Morgan conseguiu fazer continha todas as provas que a polícia precisava. Sem nem saber disso, Kristen testemunhou contra si mesma e seu amante, e descobriu-se que foi o casal astuto que armou o acidente para o filho de Thomas e depois tentou contra a vida de Thomas também. Graças à gravação que o senhor fez, o casal foi detido no dia seguinte. Thomas Morgan finalmente pode parar de fingir estar em coma e voltar à sua vida normal. Não é preciso dizer que Kristen ficou muito surpresa ao ver seu sogro vivo e bem. Thomas estava além de grato a Jenny por seu envolvimento em seu caso e por ter restaurado sua fé nas pessoas. Ao mesmo tempo, como o empresário sabia dos problemas da avó de Jenny, ele nunca deixava de perguntar sobre sua saúde desde então. A mulher sempre guardava fotos de sua avó em sua bolsa e decidiu mostrá-las a Thomas Morgan. Elas retratavam a jovem Anne Smith.
Ela era a beleza esguia que estava apenas aprendendo seu caminho pela fazenda. Pegando uma das fotografias em suas mãos, Thomas Morgan deu uma olhada mais de perto, depois estremeceu e mudou de rosto. O que há de errado com você? Você está se sentindo bem? William exclamou. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Thomas e ninguém sabia por quê. Meu Deus, é minha Anne. Foi há tanto tempo, 45 anos, sussurrou o senhor, incapaz de parar de chorar. Tudo se esclareceu um pouco mais tarde, quando Thomas Morgan se acalmou e contou a história do seu passado. Na verdade, Thomas Morgan e Anne Smith se conheciam desde a juventude e até tiveram um relacionamento amoroso. Porém, com a ajuda dos pais do futuro milionário, eles terminaram o relacionamento e nunca mais se viram novamente. Mas a grande descoberta ainda estava por vir para Thomas. Ele foi visitar Anne uma semana depois, quando ela terminou o tratamento pós-operatório, e ao ver o homem que costumava amar, a mulher idosa não conseguiu segurar as lágrimas. Naquele momento, William e Jenny saíram da sala silenciosamente. Thomas e Anne conversaram por cerca de 1h30, depois chamaram seus netos para a sala e disseram aos jovens que eram, na verdade, parentes. Como se descobriu, Thomas era o pai do filho de Anne. Infelizmente, o senhor nunca soube da existência do filho todo esse tempo. Anne guardou cuidadosamente o segredo, olhando um para o outro. Jane e William não conseguiram segurar as lágrimas. Essa reviravolta inesperada do destino mudou tudo. E agora eles descobriram ser parentes. Por outro lado, não havia nada de vergonhoso nisso, já que os laços familiares são sempre melhores do que qualquer tipo de amizade. Mais tarde, Thomas e Anne foram morar juntos, e seus netos aceitaram sua nova realidade e decidiram não culpar ninguém por isso. Os rumores sobre essa história incrível circularam pela cidade por muito tempo, provando mais uma vez que a vida pode ser muito imprevisível.